capítulo 6, versículos 6 e 7. O título da nossa mensagem dessa noite é Filhos e Discípulos. Escolhi esse tema, sim, por causa da data que estamos celebrando hoje, né? Então eu acabei trazendo um tema um pouco mais voltado para isso, pensando nas mamães que estariam aqui, ou até nos próprios filhos que viessem junto. Então, guarde essa palavra no seu coração, receba de Deus isso, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre discipulado de filhos. Antes de mais nada, eu não sou uma pessoa que possa ensinar sobre isso, porque ainda estou aprendendo, ainda estou em processo de aprendizado. Mas o Senhor tem ministrado muitas coisas a nós como família, e eu quero só passar um pouquinho daquilo que Ele tem falado no meu coração e na prática com os meus 3 filhos, daquilo que eu tenho visto e experimentado. Então, desarme-se de achar que de repente pode vir algo de mim que vá confrontar o seu coração. A ideia não é essa. A ideia aqui é que a gente aprenda com a palavra, né? Juntos com a palavra. E se você já tem feito isso, amém, multiplique, faça mais. E caso você não esteja fazendo algo que a gente vai comentar aqui, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e ver a necessidade da sua casa, né, dos projetos que Deus tem para você como família, como pai, mãe. Amém? Vamos orar antes da gente ler? Deus, eu oro para que o Senhor venha falar através da Tua palavra, Senhor. Não são minhas palavras, não são minhas conclusões, mas sim aquilo que o Teu Espírito ministra aos nossos corações, no aprendizado do testemunho, daquilo que nós vivemos e vemos, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha liberar sobre mim as Tuas palavras, liberar sobre mim a Sua autoridade, Deus, e apesar de mim, que o Senhor venha falar com os meus irmãos, que o Seu Espírito Santo seja livre para completar aquilo que eu não posso alcançar. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém? Vamos abrir então Deuteronômio 6, eu vou ler apenas 2 versículos, o 6 e o 7. Aqui é uma continuidade, né? Moisés estava recebendo as leis ali para o povo de Deus, e então ele entra na principal lei, que era amar o Senhor sobre todas as coisas. E aí no 6 ele diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. E aí depois ele continua falando de outras coisas, mas a gente vai ficar só nesse. Como o nosso tema é o discipulado com filhos, a gente vai se ater a esses 2 versículos. Bom, primeira coisa que a gente pode chegar juntos à conclusão é que nós não estamos criando nossos filhos para nós mesmos. Concordam? Isso durante muito tempo, para mim, era uma frase que eu conseguia repetir, ver verdade nela, mas eu só pude ver quão raso isso era dentro da minha vida depois que eu tive o meu primeiro filho, né? Aí que você vê na realidade se você está criando filho para você mesmo ou se você está criando para o Senhor. Então, às vezes vem da pior forma, porque nós não conseguimos, muitas vezes, perceber o amor de Deus e a gentileza de Deus nos processos da vida. Então, Ele vai permitindo que a gente caminhe com as nossas próprias pernas. E quando o meu filho nasceu, ele ali teve uma batalha espiritual, né? E ele realmente, assim, não é uma frase de efeito aqui para comover vocês não, mas segundo os médicos que cuidaram dele, ele realmente quase morreu. E para mim aquilo ali era muito... Eu sou leiga, né? Eu não entendo da medicina, mas eu pude ali perceber a gravidade, né? De acordo com o que os médicos me passavam, e ali eu pude sondar o meu coração. Ali eu estava vendo assim, esse filho é para mim ou esse filho é do Senhor? E nessas horas, são as balanças de Deus que fazem a gente perceber, né? Então, ali eu fui movida a um lugar de intenção
na educação do meu filho, que na época era só um. E depois veio a segunda filha, que me moveu para mais um lugar de intenção, um lugar de intenção de minimizar as coisas, de fazer com que a minha vida não fosse tão voltada para o trabalho, e aí eu saio do meu trabalho, eu decido cuidar só dos meus filhos, uma decisão que o Senhor me pediu, não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração, e ali eu comecei a cuidar dos meus filhos mais intencionalmente ainda, fazendo com que a minha casa refletisse mesmo o propósito de Deus, né? E aí a gente vai vendo mais ainda o Senhor agindo. E aí depois veio a terceira filha, que não foi planejada por nós. A gente costuma dizer, para ela não se sentir não desejada, né? A gente diz, a gente nem sabia que a gente te queria tanto, a gente nem pensava que a gente te queria tanto. E veio ela surpresíssima para nós, e Deus nos moveu mais ainda a fazer com que nossos planos sejam totalmente voltados. Então, ali, e ainda hoje, nós vemos, assim, trabalhamos nesse sentido, né, de fazer com que os nossos filhos não sejam para nós. E, gente, não pensem em catástrofes, sabe, morte, Deus vai me pedir um filho, eu vou ter que entregar meu filho. Não é nesse sentido, mas é para você sondar o seu coração em quais são as intenções quando você tem filhos. Porque hoje a sociedade exposta da forma com que está, a gente fica até meio na dúvida, né? Inclusive, algumas famílias que colocam seus filhos de uma forma perfeita, como se nada ruim acontecesse, para mostrar quem são como pais, mas, na verdade, é válida a amostra, é válido a gente expor o que Deus tem falado com a gente. Eu mesma faço isso e gosto de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha casa, mas nós precisamos sempre fazer o exercício de sondar o nosso coração. Para que estamos criando os nossos filhos, né? Então, eu creio, depois da minha terceira filha, eu creio que os nossos filhos precisam ser resposta para a geração que eles vivem. Então, se você hoje é um filho, se encontra assim, adolescente, jovem, você é um filho, você ainda não é um pai, você ainda não é um homem de família, vamos dizer assim, uma mulher de família, você precisa ser resposta para essa geração. E se você é pai, você precisa ser intencional na criação do seu filho como resposta para essa geração. O tempo em que eu vivi, eu nasci em 1982, aquele tempo eu fui criada para ver coisas, para estabelecer coisas, para criar e forjar o meu caráter cristão. E para eu ser resposta no tempo em que eu vivo. E acredito eu que ainda estou sendo resposta, ainda estou no momento de ser resposta. Isso só termina quando nós não estaremos mais aqui, quando o Senhor nos chama. Então, quando eu digo resposta para a geração, não é a geração da sua idade, é o tempo em que você está ali, em que o Senhor coloca você naquela geração. Mas como está a geração dos nossos filhos? Qual é o tipo de resposta que eles precisam ser para essa geração? Porque às vezes nós queremos estabelecer para os nossos filhos aquilo que foi estabelecido para nós, né? A forma com que eu cultuava quando eu era adolescente era para um propósito. Sim, sempre adorar a Deus, mas era outro tipo de necessidade. A gente hoje estava falando do evangelismo, né? A Vivian falou, na minha época a gente distribuía panfleto, distribuía copinho de água, ia para as praças, fazia cultos. Hoje, se nós fizermos isso, não é que não vai adiantar não, porque tem muitas pessoas que fazem, mas, por exemplo, estudar o seu campo, né, aqui em Cambuinhas, se nós fizermos um culto na praça, poderemos ser comparados a uma verruga social. É uma coisa estranha aquilo. Pode ser que a gente repila, tá certo, gente? Do verbo repelir. Afaste as pessoas daquilo. Qual seria a estratégia? Você está guiando o seu filho, a sua filha, para ser resposta para esse tempo? Você está mostrando a ele qual é a necessidade da geração que ele vive?
Porque quem vai ensinar isso não são as tias do Kids, elas até vão ensinar, mas elas vão ensinar uma vez por semana, se você vier sempre. E pode ser que elas ensinem de um jeito diferente do seu, da forma. Você conhece o seu filho, você conhece o temperamento do seu filho, você conhece os planos de Deus para o seu filho, ou pelo menos deveria. Você sabe o que fere, você sabe o que motiva. As tias ali, elas estão falando de uma forma geral, do evangelho de forma geral. O Espírito Santo, sim, pode ministrar a cada um individualmente, mas nós temos o dever como pais de completar, de dizer, olha, você tem que ter cuidado com isso aqui. Lá em casa a gente conhece os defeitos, temos conhecido defeitos, né, porque já não estão estabelecidos totalmente, conhecemos também as qualidades. E os defeitos, quando eu falo defeito, eu digo coisas a serem trabalhadas, né, que nós precisamos que sejam lapidadas, e que a gente sabe que serão lapidadas pelo Senhor. Mas nós, pais, precisamos falar, você já percebeu que o seu coração se inclina para isso daqui? Você já percebeu que isso é contra a palavra do Senhor? E que isso vai te atrapalhar? Porque assim, se você se tornar uma pessoa que necessita desse tipo de coisas, você pode sofrer, você pode ter consequências para a sua vida ruins. Isso somos nós que precisamos fazer. Quando uma tia do Kids faz isso com um filho nosso, é assim, maravilhoso. E isso realmente acontece lá. Mas nós não podemos depender disso. É nosso papel, é nosso dever lapidar os nossos filhos para que eles sejam resposta nessa geração. Além desse texto que eu li, nós temos Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Um texto também que todo mundo conhece de cor, até a criancinha de 3 anos já decorou esse texto. Quem sabe esse texto? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele, né? A gente usa esse texto, a gente sabe que isso é o caminho, né? Ensinar no caminho é a palavra de Deus, é o melhor, é a verdade e a vida, né? Em algumas versões, esse texto está até em caminho com letra maiúscula, apontando para Jesus. Mas eu também digo que eu puxo um pouco para o que você desejar ensinar como caminho, ele não vai se desviar disso. Então, se você cria um filho neurótico com beleza e corpo, ele não se desviará disso. Ele vai ser um adulto neurótico com beleza e corpo. Se você cria um filho que pensa que a vida é só ser o melhor em todas as coisas, ele não se desviará desse tipo de pensamento, ele sempre vai exigir que seja o melhor feito em todas as coisas. Você entende? Então, nós precisamos cuidar do que nós estamos apresentando como caminho, para que lá na frente ele não se desvie dessa direção que nós vamos dar. Isso também é responsabilidade nossa. Que tipo de crianças, que tipo de jovens e que tipo de adultos nós queremos que eles sejam. E, gente, obviamente, a palavra do Senhor é o que guiará os nossos filhos, mas eu entendo que nós somos ferramentas primordiais, essenciais na vida dos nossos filhos, para a gente apontar para que essa direção aconteça com excelência, né? E que eles não percam tempo e não sejam tão feridos, porque a ausência dessas ferramentas, que somos nós pais, ferem os nossos filhos, atrasam os nossos filhos, fazem com que eles tenham que aprender com as suas dores. Nós não vamos privá-los disso, mas nós vamos entender que não foi por nossa ausência, vamos entender que não foi por falta, né, da direção que nós, como pais, temos que dar. Você está comigo? Em Efésios 6, aqui eu queria abrir com você, vamos passear pela Bíblia, porque não são coisas que eu estou dizendo, mas o Senhor. Efésios 6, versículo 4, começa no 1, né, dizendo, honra o teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, aquela coisa que a gente adora dizer para os nossos filhos, olha, está na Bíblia, honra teu pai e tua mãe. É verdade, mas existe o 4, vós pais,
Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Gente, provocar a ira nos filhos não é não deixar eles frustrados nem chateados, não é isso. Provocar a ira dos filhos é fazer com que eles sejam violados. Nós não devemos causar violação naquilo que é do Senhor. Então, o que eu preciso fazer? Esse mais aqui, se eu me lembro da minha época de estudante lá de português, ele é um conector para trazer uma controvérsia, para trazer algo que venha adicionar ao que não é para eu fazer. Então, eu não posso provocar a ira dos meus filhos, mas eu preciso educá-los de acordo com a disciplina do Senhor e o seu conselho. E o que seria a disciplina do Senhor e o seu conselho? Pense aí, alguns segundos. O Senhor, quando nos formou, desculpa, me deu vontade de espirrar, aí parou. O Senhor, quando nos formou no ventre da nossa mãe, Ele, diz a Bíblia no Salmo de Davi, dizendo: eu contei e escrevi todos os seus dias. Então, antes mesmo que nós viéssemos a nascer, nossos dias estão contados e escritos. Isso significa que eu tenho um destino, eu tenho um propósito de Deus para ser cumprido na minha vida, e você tem na sua, e os seus filhos, nossos filhos também têm. E nós não podemos mudar isso. Pelo menos nós não devemos mudar isso. Segundo os preceitos de Deus, eu preciso educar a criança. Esse é o destino, o preceito de Deus. Mas eu tenho o direito de mudar isso? Direito que eu digo assim, eu consigo mudar isso? Consigo. Não no sentido de, no final das contas, Deus não vai fazer acontecer porque eu entrei e fiz. Mas eu posso, como eu disse antes, interferir e acabar violando, né? Atrasando, trazendo transtornos, dores. Lembra do exemplo que eu sempre gosto de dar do ônibus com os adolescentes indo para o retiro? Que a gente fingiu que no meio do caminho a gente tinha pego a estrada errada. E aí frustrou todo mundo no ônibus, dizendo, agora a gente vai chegar muito tarde. Não, a gente só vai voltar. Mas todo mundo estava assim, não, mas a gente vai atrasar, a gente vai ficar com mais fome. Então, ali a gente pode ensinar para os adolescentes, existe um caminho de volta? Existe, mas você perde tempo, você tem dores, você tem frustrações, né? Coisas que a gente pode economizar nisso. Então, você pode até mudar o destino e seguir o seu próprio governo dentro da sua casa, sabe? Você pode não querer ouvir os preceitos de Deus, você pode querer deixar ele ali em stand-by e seguir os seus próprios preceitos, o seu próprio governo. E, gente, eu quando falo isso, para nós pode parecer assim, gente, eu nunca faria isso. Impossível. Mas isso é tão sutil que, às vezes, sem perceber, nós agimos dessa forma. Quando nós começamos a torcer os valores bíblicos para caber dentro das nossas expectativas, torcer os valores bíblicos para caber dentro da nossa casa, dentro do que a gente imagina que pode ser o Evangelho, né? Caminhei um tempo com uma pessoa que ela falava umas coisas e eu falava assim, gente, não é isso que eu entendo. E ela dizia assim, o Evangelho não era para ser assim, o Evangelho era para ser leve. Sim, o Evangelho é para ser leve no sentido de você não ter que se preocupar, porque tudo já foi feito. Você apenas precisa seguir. Mas o próprio Jesus disse que seríamos perseguidos, teríamos aflições, poderíamos até morrer por causa dele e do Evangelho. Então, leve não é sem o problema, não é sem você ter que sofrer e se frustrar, né? Então, quando eu começo a torcer a Bíblia para ela, não, filho, tudo que o Senhor fez é maravilhoso e nada de mal vai acontecer com você.
Ontem a gente estava palestrando para famílias numa comunidade, e aí uma pessoa comentou, né? Porque as pessoas às vezes escondem dos filhos as necessidades que estão passando. Eu falei, a gente nunca fez isso. Na verdade, isso nunca foi feito comigo, como filha, e eu aprendi isso com meus pais. Porque você trabalha a fé da criança quando você vê que não tem, e você traz a criança para perto e diz, não temos, mas podemos orar. E isso pode aparecer. Hoje mesmo o pastor falou um exemplo nosso que aconteceu, né, sobre o peixe que chegou na nossa casa para alimentar durante quase um mês a nossa casa. E é isso. Agora, eu posso torcer a Bíblia para dizer que Jesus vai fazer aparecer, porque eu fiz isso, eu sou obediente, e na verdade, nós não podemos maquiar as coisas, nós precisamos colocar para as crianças quanto elas precisam se colocar em oração junto, crendo, a fé, né? O meu filho hoje está com 14 anos, e eu lembro quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele copiou isso de um amiguinho dele, do discipulador dele, o amigão dele, que tinha um caderno que escrevia as respostas de oração. E ele falou, mamãe, eu vou fazer um caderno de oração. Então, eu vou lá escrever tudo que eu quero que aconteça, e aí a outra página eu vou dizer tudo que já aconteceu. E o que não aconteceu, eu vou deixar em branco até acontecer. Eu poderia, como mãe, chegar e dizer assim, filho, cuidado para você não se frustrar, porque o Senhor não é obrigado a responder todas as suas orações. Mas eu disse para ele, filho, que ótimo, um caderno de testemunhos. Porque todas as orações, elas são respondidas, mesmo quando não são de acordo com o nosso coração. Mas nós vamos aprender a ver o coração de Deus. Então, mesmo quando elas não forem respondidas, você vai colocar o que o Senhor ministrou no seu coração, quando aquilo não foi feito. E os pedidos de uma criança de 7 anos, irmãos, dá tremedeira na perna da gente. Era tipo, não pode chover no meu aniversário. E a previsão de chuva para 10 dias de tempestade. E você pensando, Senhor, honra a fé da criança, mas na verdade você que quer fazer a festa ao ar livre, né? E não quer que chova. Mas você não pode violar, é a fé de uma criança. Você precisa incrementar aquilo, né? Trazer a criança para perto no seu momento de oração, irmão, não é perda de tempo. A criança não está entendendo nada que eu estou falando. Eu vou ter que orar patati patatá para ela poder entender. Não, deixa ela ouvir o que você diz, deixa ela ouvir o seu coração para Deus, deixa ela ver a forma com que você adora, deixa ela olhar para você. Eu lembro que quando eu tinha meus 8 anos, que era na época das vacas magras lá em casa, a minha mãe, ela chorava o culto inteiro. Ela entrava, chorava. Aí o louvor chorava todas as músicas. Eu ficava torcendo para cantar Leão de Judá, porque ela não ia chorar nessas músicas assim. Mas quando começava a tocar um tecladinho assim, ela já começava a chorar. Quebrantada que estava. E aí a palavra ela chorava. E chorava no apelo. Eu ficava, meu Deus. Aí eu perguntei uma vez para ela, acho que eu já perguntei isso mais de uma vez para ela, mas eu me lembro muito desse dia. Ela estava limpando em cima assim, da janela, naquela escadinha, né, fazendo limpeza na casa. Aí eu falava assim, mãe, a gente vai à igreja hoje? Ela, com certeza. Mas você vai chorar? Aí ela, vou. Aí eu, não quero que você chore. Então não quero ir. Aí ela, mas chorar na presença de Deus é muito bom. Aí, mas por que você chora? Você está triste? E ali ela começou a me ensinar. Ela não secava as lágrimas para fingir que não estava chorando para a criança não ver. Ela deixava eu olhar para ela e ver como ela adorava, como ela estava passando por necessidade de ser ouvida, de Deus ali atender as orações dela, o clamor dela. E isso fez com que o meu coração percebesse que há choro e também há riso na presença de Deus. Então, eu não posso definir o meu próprio Deus de acordo com as minhas necessidades. Eu preciso apresentar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro clamor que existe dentro de nós e aquilo que pode ser respondido, e as consequências das escolhas que eu vou fazer também precisam ser assumidas. Porque quando eu escolho não apresentar para os meus filhos a verdade como ela é, eu também preciso assumir as consequências disso um dia. De eu ter um filho que não sabe orar, ou de eu ter um filho que não quer clamar ao Senhor quando algo vai mal, porque não crê.
Nós precisamos ter responsabilidade sobre isso. O Espírito Santo existe, nós sabemos disso, está em nós, age nas crianças. Nós aqui não pregamos que as crianças não têm o Espírito Santo e o pai que tem que ministrar para... Não, a gente entende que o Espírito Santo fala assim com ele, mas nós cremos que nós pais somos ferramenta essencial nessa ministração. Não impute essa responsabilidade ao pastor, aos líderes do seu filho. Você é responsável por isso. Você é ferramenta necessária para que o seu filho receba do Espírito Santo as lapidações que ele precisa fazer nele. O plano de Deus para nós é que nós vivamos sendo exemplo uns para os outros, certo? Então, o discipulado, por exemplo, é uma pedagogia que Cristo estabeleceu. Qual é a forma de aprendizado? Cristo falou assim, olhem para mim, vejam tudo que eu vou fazer, depois vocês vão fazendo e as pessoas vão vendo vocês fazendo e assim vamos nós. Foi a forma de pedagogia estabelecida por Cristo e ela é a forma perfeita. Então, isso não foge de nós como pais e filhos. O filho olha para o pai e aprende com o pai. O filho vê o que o pai faz e deseja fazer. Vivian, há casos em que as crianças olham para o pai e falam, Deus me livre, eu não quero ser assim. Também é uma forma de discipulado. Porque o discipulado ele pode ser para o bem ou para o mal, né? Então, de certa forma, isso é aprendido, mas não é o nosso caso, com certeza. Como diz um pastor amigo nosso, isso só acontece lá no sul de Minas. Como está o governo da sua casa? Essa é uma pergunta que eu quero que você pense aí um pouquinho. O governo da sua casa, gente, ele tem vários... Ele é um guarda-chuva, né? Governo. E ali tem muitas coisas embaixo. Então, tem a forma com que você educa, tem a forma com que você trabalha, tem a forma com que você adora a Deus, tem a forma com que você é generoso. Tudo isso é visto, é um governo. A sua educação, a sua ética moral, é o governo da sua casa. E a palavra diz em 1 Timóteo 3,5, também quero que você abra comigo. 1 Timóteo 3,5. Irmão, não dorme não, eu sei que você está cansado, o dia hoje foi duro para todo mundo, mas eu tenho um problema que Jesus ainda não me curou, rejeição. Eu tenho dificuldade de lidar com rejeição. Então, presta atenção, se você ficar com sono, pode até levantar, ficar em pezinho ali, não tem problema não. 1 Timóteo 3,5 diz assim, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus, da igreja de Deus, em algumas versões? Esse texto, a gente sabe que ele está colocando ali recomendações aos líderes, né? Porque aqui Timóteo estava escrevendo aos líderes da igreja, mas quem é líder de igreja também pode ser líder da sua própria casa. E se você não é líder na igreja, não necessariamente você não lidera mais nada. Todos nós somos sacerdotes, certo? Todos nós fomos chamados para governar a nossa própria casa. Então, eu creio que esse versículo, e eu puxo ele para dentro da minha casa, no sentido de, independente de eu ser líder, de eu ser pastor, de eu ser chamada a bispo, isso, para mim, são títulos. Mas o líder da casa, né, os adultos da casa, eles precisam entender que eu, antes de cuidar das coisas de Deus, eu preciso governar bem a minha casa. Por quê? Por quê? Isso não é uma regra. Jesus não chega e fala assim, diz para todo mundo que se elas não cuidarem bem da casa delas, eu não quero ninguém cuidando das minhas coisas. Isso, na verdade, é uma didática. Imagina uma pessoa, você já foi a um médico, vou pensar aqui numa especialização, endocrinologista, você está precisando emagrecer, tá? Aí vou no endócrino para fazer logo uma sondagem total em mim, para ver que deve ter alguma coisa errada, porque eu estou comendo direito, vou lá no endócrino. Quando você chega no endocrinologista, ele é um homem obeso, sentado numa cadeira que não consegue levantar. Qual é a sua sensação quando você está diante deste endocrinologista?
não vai dar certo. Quem és tu, Brutus? Mesma coisa, por exemplo, você vai a uma cabeleireira. Ai, vou cuidar do meu cabelo, vou chegar lá, vou sentar na cadeira. Essa mulher, dizem que ela é fera. Quando você chega lá, o cabelo dela todo ralo, esquisito, mal pintado, com corte estranho. Eu tenho medo de sentar nessa cadeira. Não é assim que nós funcionamos? Pelos frutos vos conhecereis. Então, se eu preciso falar das coisas de Deus, se eu preciso mostrar o que Deus é na minha vida, eu preciso ter frutos que aprovem isso. Então, foi por isso que Jesus ensinou dessa forma. Vocês precisam se ajeitar. Vocês precisam governar bem a sua casa. Para que quando vocês forem falar do meu reino, ele seja estabelecido de fato, como ele é. Eu não consigo conceber a ideia de uma casa, que está escrito lá em Coríntios, né? O líder deve ser hospitaleiro. E aí você chega na casa de uma pessoa cristã, que fala na sua vida, e a casa está caindo aos pedaços. E, gente, eu não estou falando de luxo e nem de dinheiro. Eu estou dizendo de zelo e cuidado. Tudo caindo aos pedaços, armário com porta faltando, prato quebrado, cada um de uma cor. O copo do prefeito, que deixaram, o outro do aniversário de 15 anos que você foi, o outro já é do batismo, aí tem a foto do fulaninho lá, e aquela mesa que é uma confusão visual. E você não precisa de dinheiro para pôr uma mesa. Você só precisa de zelo. Também não consigo conceber, eu falo muito isso na vida dos meus filhos, principalmente do meu menino, porque menino, eles têm essa coisa, né, do banho. E aí a gente fica assim, meu filho, você está entrando numa adolescência, agora meu filho está cheirosíssimo, mas na época lá da pandemia, que você não saía para nada, eu lembro que eu falava, você já tomou banho? Ele falou, não vou sair. Quem falou que você precisa tomar banho para sair? Não é assim que as coisas funcionam, né? Isso, 10 aninhos de idade, os meninos, quem nunca, gente? Não, para. Lembro que uma vez eu estava trabalhando, né? E aí, nesse dia, eu tinha deixado o Augusto com o Bernardo e fui fazer um trabalho num sábado. E ele falou, vou à praia com ele, vou passar o dia na praia. Eu, tá bom. Gente, na época, ele tinha menos de 2 anos. E eu ficava assim, passa protetor, não esquece disso, está levando coisa para ele comer? Só que, gente, a mãe é o seguinte, se você não fizer a marmita com a fruta, com o pãozinho, com tudo, ele vai dar o sanduíche do Marcelo, entendeu? Não tem jeito. E aí, o dia passou, eu falei, gente, você está na praia ainda? Encontrei uma galera aqui, está todo mundo aqui, Bernardo está felizão. Aqui, aí mostrou uma foto dele de fralda, deitado numa canga de alguém, todo esparramado, cheio de areia, e eu pensei, ai, gente, eu trabalhando, meu filho lá. Olha, mas foi o dia que o menino dormiu, que foi uma beleza. Eu só sei que eu cheguei em casa quase 5 horas da tarde, quando eu fui tirar a fraldinha, ele ainda estava com aquela fralda da foto, cheio de areia. Não, nem mexi nele, deixei ele dormindo, porque ele está felizão lá, dormindo. Falei, mas o que ele comeu? Comeu um pedaço do pão de cada um. Os meninos, criados por meninos, o Tiago outro dia pregou, né? Homem tem que criar homem. Gente, é verdade, porque isso é história para contar. Meu filho, você já ficou lá 5 horas cheio de areia e nem morreu. Está tudo certo. Mas por que eu estou falando isso? A gente precisa olhar com beleza e ser cheirosinho. Não precisa ele ser um trapo de areia, fedorento, né? Estou falando isso aqui, gente, porque a gente está em casa, não é isso? Poxa, irmãos, a gente aqui tem um zelo, né? Vai ministrar na vida do irmão aqui na frente, tem um potinho, sabia que tem um potinho de bala? A gente bota as 2 balinhas na boca assim, tira aquele mau hálito de quem ficou prestando atenção 40 minutos numa pregação. Tá com bafinho, fica ali com bafinho. Aí imagina, eu já fui ministrada por muita gente com bafo. Gente, eu não consigo prestar atenção no que a pessoa está falando. E aí você, na verdade, está quase caindo para a pessoa parar de orar. Derruba logo ele para... Amém, o Espírito Santo arrebatou, agora eu já posso passar para outro. Porque, pelo amor de Deus, Augusto tem uma história engraçadíssima dessa, porque em jejum, a igreja toda orando de manhã, eu não era namorada dele ainda não, mas é uma das histórias mais engraçadas que a gente tem. E aí todo mundo ministrando em cima das pessoas, ele falou, cara, o cara começou a orar com bafo, ainda soprava o vento do Espírito.
E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, é óbvio que isso não pode ser, não for assim o Espírito Santo. Não se trata disso, mas nós não temos que ter esse zelo. Eu vou falar de Jesus, eu não preciso ter o cílio todo, e também não preciso ser a mulher babyliss, não precisa disso. Quem gosta, tudo bem, mas você não precisa disso para convencer ninguém do Evangelho. Mas você precisa ter uma apresentação. Você precisa ter, um cheiro agradável. Você precisa ter uma casa respeitável. A louça ali boiando com a comida toda. Não, irmãos, não façam isso. Porque causa estranheza. Porque aquilo que você vai pregar vai ser questionado. Amém? Vocês estão me amando ainda? Eu falei para Jesus, tira o chicote da minha mão, Senhor. Toda vez que eu subo eu tenho que falar um negocinho desse, mas amém. O Senhor também chama alguns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Gente, estamos imersos numa cultura que a gente está tendo que escolher o que a gente quer fazer, quem que a gente vai agradar. Os biscoitos que estão sendo jogados aí na mídia, hoje você posta uma foto para ganhar biscoito. Quem entende essa palavra? Não entende? Vou explicar. Você põe uma foto aí, quantos likes? Aí você fica viciado e fala, fulano curtiu minha foto. Fulano curtiu minha foto. 20 likes, 20 curtidas, está pouco. Essa foto não deve ter sido boa. Gente, essa prática, do postar para ganhar o biscoito, isso é uma prática hedonista. É uma prática que você vai viciando na busca por satisfazer alguém, na verdade, Nem é só você, mas aquilo também fala de você. O que você está desejando que te imitem? No quê? E aí, voltando para dentro da nossa casa. Como o teu filho te vê e o que ele deseja imitar de você? Quando a gente trabalhava com adolescentes, alguns adolescentes a gente percebeu que tinha um número grande de adolescentes. Isso, gente, não é um problema, uma exposição, mas é só uma questão de uma mentalidade que estava vindo nos adolescentes. E a gente percebeu isso, eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. De 25 adolescentes que estavam ali naquela reunião, 15 não queriam formar família. E aí a gente começou a achar estranho aquilo. Por que você não quer formar família? Não, Deus me livre, vou ter que sustentar filho, trabalhar para sustentar, vou gastar comigo. Umas pessoas respondiam isso. Outros respondiam, não, porque casamento dá muito trabalho, é briga o dia todo, e Deus me livre, quero viver sozinho. Então você via que as pessoas estavam, na verdade, replicando. Elas olhavam e não queriam imitar aquilo que elas estavam vendo, porque achavam aquilo ruim. Nós queremos ser imitados pelos nossos filhos? Lá em casa a gente tem uma coisa muito, parece assustadora para algumas pessoas, mas isso é libertador. A gente fala assim, tá vendo isso aqui que eu estou fazendo agora? Não faça. Eu estou tentando vencer isso em Jesus, isso é ruim. Então, eu vou ser vulnerável aqui com vocês e vou dizer assim, mamãe fica nervosa muito rápido. Eu sou uma pessoa pavio curto, aquela famosa pavio curto. Já estou bem melhor, segundo meu marido, eu já estou muito melhor. Então, isso é um grande elogio para mim, porque era quem mais criticava isso na minha vida. E quando eu explodo, eu não me escondo. Eu chego para os meus filhos e falo assim, esse é o pior de mim. Eu não queria fazer isso. Na verdade, eu acabei fazendo porque eu estou com tantas coisas para fazer, vocês não estão me obedecendo e eu acabei não conseguindo o meu limite. Mas eu estou pedindo a Jesus para me ajudar, mas se vocês pudessem me ajudar também, entendeu? Eu sou vulnerável, peço perdão, digo, olha, não é a melhor forma que eu consigo agir, mas vocês perdoem a mamãe não gosta de ser assim, não façam isso não é legal, entende? Então, tem pessoas que falam assim, eu comecei a namorar com 12 anos, como é que eu vou falar para o meu filho? Não, você pode dizer para o seu filho, você pode dizer assim, mamãe fez isso, sofreu, fez assim, aconteceu assim, acabei carregando uma carga, e você vai explicando tudo o que você viu de ruim nisso. Então, por isso, a mamãe não quer que você namore com essa idade.
E hoje ainda está pior, aí você pode ainda incrementar. Não é porque você casou grávida que você tem que falar assim, não vou poder falar nada nisso. Vai, com certeza vai poder falar ainda mais. Então, nós precisamos desejar ser imitados pelos nossos filhos, e naquilo que nós não podemos ser imitados, nós temos que mostrar para eles que sabemos disso. Não queremos que você imite a gente nisso, filho. Papai e mamãe sofreram muito por essa escolha. A gente fala muito lá em casa, né? Vocês já ouviram essa frase, ela não é nossa, mas a gente gosta de usar ela. Que o nosso teto seja o chão dos meus filhos. O que significa isso? Exatamente isso que eu estou falando. Você economiza os passos que você não precisa que ele dê, porque você já deu, já sabe as consequências disso, e a partir do seu, ele vai viver algo novo e fazer o teto dele ser o chão dos filhos dele. E assim nós vamos aumentando em profundidade também o conhecer Jesus na nossa descendência. Hoje eu vejo, e eu falo isso em amor para vocês, mas hoje eu vejo muitas pessoas, muitas famílias correndo atrás do trabalho para o seu sustento, mas além do seu sustento. Algo desenfreado em cima de valores financeiros, né, em economias, em satisfações de muito prazer, de umas coisas muito além do que a gente precisa. E acaba que a cultura de educação dos filhos está ficando em segundo plano. Por quê? Porque os pais estão sempre ausentes, trabalhando, dando o seu sangue por aí e terceirizando essa educação. Gente, quando eu falo terceirizando, não é pejorativo, deixando na mão de qualquer um. Não, porque às vezes nós deixamos nas mãos. Eu já passei por essa situação. Tinha uma pessoa que cuidava, mais a sogra, mais a vovó. Não é essa a questão. A questão é que não é você fazendo. E o Senhor nos deu trabalho, e aqui eu falo com muito amor e que deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, mas o trabalho para nós, ele é um sustento. Só que algumas famílias estão trazendo o trabalho como a razão da vida, o motivo de vida. O valor está totalmente envolvido ali naquele projeto que é a minha carreira. E aí o que Deus realmente te deu para que fosse o projeto de vida seu, que é seus filhos, a sua família, o seu cônjuge, isso está ficando para alguém sustentar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E aí seja o que Deus quiser, literalmente. E aí quando a gente chega nesse lugar, né, da satisfação própria, a gente começa a ensinar para os nossos filhos que isso é importante. Quantas vezes você já falou ou ouviu alguém dizer: filho, mamãe vai sair para trabalhar, papai vai sair para trabalhar, para trazer dinheiro para a gente viajar, passar férias. Outro dia eu vi um meme no Instagram sensacional. Contratamos funcionário que não procure durante o expediente local para passar férias. Aí eu lembrei de uma amiga minha que ela voltava de férias e falava assim: agora eu vou trabalhar para as próximas férias. A motivação dela trabalhar era passar férias em algum lugar. Solteira, não tinha filhos, ela ia para todos os lugares sensacionais que você podia imaginar. E um dia comentei isso com o Augusto. Ele falou assim: que medíocre a vida. Porque você, na verdade, está fazendo para se satisfazer. O dia que você não tiver aquilo, você morre, né? Acabou a sua vida. Ou o dia que você não tiver condição de fazer, como veio a pandemia, ninguém podia viajar para lugar nenhum, é uma depressão que entra. Acabou, meu motivo de vida acabou, minha felicidade. E o filho, vendo isso, diz: se eu não viajar, se eu não passar férias em tal lugar, se eu não tiver esse valor de dinheiro, eu não posso ser feliz. E é isso que nós estamos ensinando. Então, o sustento do Senhor é uma coisa. Quando você faz do trabalho o sustento, ele é bênção. Mas quando você faz do trabalho o seu castigo, ele é maldição. E quando eu falo castigo, porque você sabe tudo o que isso produz. A forma com que você encara o dinheiro, o trabalho, a necessidade, isso pode virar um castigo e uma maldição na sua vida. E aí esses pais que trabalham, gente, aí eu estou falando coisas que eu vejo, tá? Não estou inventando aqui não. Talvez você não
não participe do grupo que eu participo, mas no meu grupo tem isso, lá das escolas. Feriado. Gente, vai enforcar o feriado? Vai. Pelo amor de Deus, não tem condição. 2 dias com as crianças em casa. Vou surtar. Não estou dizendo que eu nunca falei isso e que de vez em quando a gente fica realmente de cabelo em pé. Falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, as crianças dentro de casa fazendo aquela algazarra. Mas quando você vê, você já está torcendo para chegar logo o fim das férias. Você não quer passar mais tempo com os filhos. Você quer o quê? Correr atrás do seu. Você quer fazer o que você deseja. E taca a criança em colônia, e taca a criança na casa do vizinho, e taca a criança no sei lá em quê. E às vezes a gente só quer o sossego do nosso sofá. Tomar o nosso sol lendo o nosso livro. E eu te pergunto, o que Deus te deu? Deus te deu filhos, então você precisa cuidar deles. Você precisa sair do seu sofá, do seu sol, e ir para um parquinho, sentar no sol e ficar lá, empurrando no balanço. Outro dia eu fui ensinar a Olivia, minha filha mais nova, a se balançar sozinha, porque ela já tem 3 anos, e eu falei, filha, você já pode começar a se balançar sozinha. Gente, sem brincadeira, eu não estou aguentando mais empurrar no balanço. Já são 14 anos empurrando balanço. Eu fico com uma sensação de que eu estou voltando para o início do jogo. Aí eu falei, vamos aprender a balançar sozinha. Não é esse o problema, assim, na minha opinião. Vai crescer, mas eu estou ali ensinando. Vai agora para frente, agora pezinho para trás. E ela morrendo de rir, achando aquilo o máximo. Mas eu estou ensinando a minha filha a se balançar. Eu acho que a gente precisa lembrar para que nós viemos. Por que Deus deu isso para nós? Meu filho estuda numa escola cristã e minhas 2 filhas, infelizmente não, a gente não conseguiu colocar elas lá ainda, e elas estudam na mesma escolinha que ele estudou até o 5º ano. Está ficando muito difícil, mas a gente está ali participando, eles entendem, compreendem a nossa fé, né, respeitam. E meus filhos são privados de muitas coisas, porque eu os privo. Não, essa festa você não participa, essa atividade você não vai fazer, e todo mundo respeita, mas eles são privados de fazer aquilo. Aí vieram os livros desse ano, compramos lá. Você costuma fazer isso? Livro de ciências. Deixa eu ver o que meu filho vai aprender esse ano. Como foi criado o mundo? Deixa eu ver o que ele vai falar. Vai lá no índice, depois vai lá onde... Você lê o que ele vai aprender? Porque às vezes a gente delega a igreja, quanto mais a escola. E aí você está lá olhando assim, a criança lendo, fazendo todos os deveres, meu filho só tira nota 10. Tira nota 10 com qual pergunta? Aí quando você vai ver, quem criou o homem? O homem veio do macaco. 10. Você está batendo palma, porque seu filho é um ótimo aluno e aprendeu essa pergunta. Você precisa ler. Conteúdo. Ciranda do livro. Vem lá para casa o livro de leitura extra classe. Que livro você pegou? Eu peguei É Legal Ser Diferente, um elefante azul. Falei, opa, dá esse livro aqui. Deixa eu ler ele primeiro. Aí li, eu entendi o que estava querendo dizer, que você pode ser quem você quiser. Deixei ela ler, trabalho da escola, e falei, o que você entendeu? Eu entendi que a gente tem que respeitar, se a pessoa é marrom, se a pessoa tem cabelo loiro, se a pessoa tem olhos verdes, a outra é japonesa. Falei, então tá bom, é isso mesmo, pode fazer seu trabalho. Mas a gente precisa estar de olho nisso, entende? E a gente está delegando. Eu não vou nem chegar no ponto aqui que é ruim a gente ficar relembrando essas coisas, e eu não gosto de pegar pelo emocional, mas não podemos ficar alheios a situações. Eu deixo o meu filho o dia todo brincando na casa do vizinho, ele é tão legal. Irmãos, cuidado. Se você não tem lido reportagem sobre isso, comece a ler. Abusos sexuais. Mas é de confiança. É de confiança até acontecer pela primeira vez. A responsabilidade é nossa. Mas Vivian, você não entende a minha realidade de vida. Deus não é doido.
Deus não é maluco. Se você tem um filho e você não tem tempo de cuidar do seu filho porque você está fazendo outra coisa, ou Deus errou de te dar um filho, ou você está errado de fazer outra coisa. Ah, mas eu vou ganhar menos. Ah, mas eu não vou conseguir chegar. Gente, tem que ajustar. Tem que abrir mão. Tem que dizer não. Tem que apertar. Jesus é fiel. E Ele vai dar um jeito. Eu creio assim. Você crê assim? E para a gente finalizar, você está criando os seus filhos para os últimos dias? 2 Timóteo, capítulo 3. Quero que você preste bastante atenção comigo. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a primeira parte. Acompanha aqui comigo, eu vou dar umas puladas aqui, tá? Versículo 1. Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-se, pois, destes também. Você viu quanta desgraça vai ter na humanidade? Já temos. Não deixe de falar isso para os seus filhos. Filhão, isso que você sofreu hoje na escola, quando ele vier contar para você, papai, hoje falaram que eu fiz uma coisa que eu não fiz, caluniador. Filho, está escrito aqui, nos últimos tempos vai ter caluniador. Papai, mamãe, falaram, sabe o que hoje? Que me odeiam. Filho, aqui, sem amor. Você está mostrando que isso é real e que isso vai acontecer mesmo? Ou você está dizendo que absurdo, eu vou lá nessa escola, eu vou tirar você desse amigo, eu vou proteger você, porque você não merece. Irmãos, nós precisamos ter noção do que vai acontecer e preparar os nossos filhos para isso. Aqui Jesus está ensinando para os discípulos. E, são pessoas assim que se intrometem pelas casas, conquistam as mulheres insensatas, sobrecarregadas. Deixa eu pular aqui. 10. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Aqui são as coisas que precisam ter. Observado minhas perseguições e aflições. Olha aí. 12. Todavia, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Você está dizendo para o seu filho? Porque, gente, isso aqui está na Bíblia. Para de falar para o seu filho que nada disso vai acontecer com ele. Está aqui. Todas as pessoas que almejam viver em Cristo Jesus serão perseguidas. Permanece no ensino, 14, que recebeste e sobre o qual tens planejado, plena convicção, sabendo perfeitamente de quem eu tenho aprendido. É de mim, é de você que a criança vai aprender. É da gente que ela vai perceber. Cara, meu pai, quando foi perseguido lá no trabalho, ele orou. Ele não devolveu. Meu pai, quando foi injustiçado, eu lembro dele conversando com a minha mãe, ou a minha mãe com meu pai, e dizendo assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Aí um orientou o outro a não fazer nada, a aguardar no Senhor. Essa é a resposta. Só que a gente conversa isso depois que os filhos dormem, para a criança não ficar preocupada, para não saber que o pai está passando algum perrengue no trabalho. E aí quando vem a resposta, a criança mal sabe como que foi aquilo, nem sabe o que aconteceu. E quando chegar na vez dela, ela não sabe o que fazer. Na semana passada, irmãos, todos os dias, de segunda a sexta, eu fui confrontada
ou o Senhor permitiu que eu ficasse indignada, essa é a frase, com pessoas mal educadas nas ruas. Eu fico muito indignada, muito, muito, a ponto de eu falar: Senhor, não é possível. E o Senhor me trazia esse texto: mas no final dos tempos, as pessoas vão ser assim. E Augusto falou comigo em casa, eu falei: cara, eu estou estressada, não é possível, as pessoas não pensam nos outros. Ele: sim, qual a parte que você acha que não vai acontecer isso? Amor, está escrito lá, serão egoístas, pensarão somente neles. Eu falei: cara, não vou conseguir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos: cara, você tem que aprender a lidar com isso, não reagir. Aí como? Sem a gente reagir. E muitas vezes as reações dentro do povo cristão dizem mais quando são fora da Bíblia, né? Eu já contei para vocês que eu achei que eu fosse resolver um problema na minha vida colocando meu filho numa escola cristã. Eu estou vendo que eu estou tendo mais problema ainda. Não pela escola, que está ótima na minha opinião, mas pelas famílias que estão ali dentro. Eu fico apavorada, meu Deus, apavorada. É sério. Augusto que caminha comigo, sabe? Eu falo assim: gente, é uma coisa que faz a minha perna tremer. Indignação, que não se sujeita a uma regra de uma escola, que o filho tem que ir já, não pode ir já com o uniforme de educação física, tem que trocar na escola, e toda vez vem uma circular: pais, não, já pedimos 6 vezes, não é possível. Já contei aqui para vocês: para o carro no meio da rua e deixa o trânsito parado, levanta, pega a mochila na mala, ajeita o lacinho do cabelo, faz a oração abençoando a criança. Pelo amor de Deus, você está todo errado. Você está orando, abençoando o seu filho no meio da rua, parando o trânsito. Lembra que a gente pregou sobre isso aqui, filhos da luz? Eu estou dando fruto de quê? De qual evangelho? Do que Jesus mandou fazer? E está o meu filho vendo a buzinação toda, e eu estou parando o trânsito para abençoar a vida dele. Tem alguma coisa errada. Qual que é a lei? Orai pelos seus filhos e atrapalhai a lei do trânsito. Isso não existe, isso é coisa de... não é possível. Desculpa. Almoço de igreja. Quem é o primeiro a se servir? Que quase acaba. Eu vou falar isso aqui hoje. Irmãos, no último dia de ações de graça que a gente teve, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Quando a Bíblia diz assim: irmãos, não avança na mesa da ceia não, porque parece que vocês não têm comida em casa. Ele está falando de princípio. Ele não está falando só da ceia não. Está falando de princípio. A gente tem uma mesa cheia de comida, com um monte de gente para comer, porque se você não comer aqui, você vai comer em casa, irmão. Graças a Deus. O que eu tenho ensinado para meus filhos é: olha só, não ataca a mesa. Pelo amor de Deus, que eu vou morrer de vergonha. Porque o que você não conseguiu comer aqui, meu filho, graças a Deus nós podemos sair num lugar, comprar e comer. Se você não conseguir comer essa balinha que tem aqui nesse aniversário, mamãe vai lá e compra depois para você, mas não ataca. Deixa as pessoas pegarem, porque talvez elas não tenham essa condição de pegar outra bala dessa na vida delas, então deixa elas pegarem. Não seja você que vai vir com a blusa cheia de bala, pelo amor de Deus. E se você faz isso, irmão, para de fazer. Nós somos cristãos, isso é avareza. Eu tenho que dar. Eu tenho que dizer: quer? Pega. Não, depois eu como. Fica muito mais bonito você ficar sem. Você está me entendendo? Vamos deixar as pessoas se servirem, deixa sobrar. Quando sobrar, o que sobrar, você vai lá e pega. Tem algumas pessoas que já fazem isso aqui. E eu vou te dizer, eu conheço essas pessoas não eram assim. Mas Deus falou com elas. E elas começaram a deixar serem os últimos a serem servidos. Mas a gente quer ser o primeiro, a gente quer botar o nosso prato, a gente quer pegar tudo que tem na mesa. Está errado, irmãos, isso não é cristianismo. É esse mesmo
eu que está dentro dessa pessoa, que saquei as casas lá no Rio Grande do Sul agora, porque eu vou aproveitar que o meu fechou, o dele está aberto, eu quero o dele. É o mesmo princípio, é o mesmo valor. Só que é um nível da calamidade. E a gente tem que criar nossos filhos para, no dia da calamidade, ele deixar o outro ser servido, porque quem vai vir alimentar eles são os anjos do Senhor. Eu creio dessa forma. Hoje o almoço do Dia das Mães estava demorando na minha casa, porque a gente estava esperando a família toda chegar e estava demorando. E a minha filha virou para mim e falou assim: mamãe, eu estou com muita fome. Aí eu falei assim: legal, aproveita para fazer um jejum. Uma brincadeira, ela tinha ali as frutas, mas ela queria comer a comida. Eu falei: a comida você não vai comer agora, espera um pouco. A gente tem que ser intencional o tempo inteiro, pensar nisso. Eu vou fechar aqui, vou finalizar. Tinha algumas coisas ainda mais para falar, mas eu acho que vai avançar demais. Mas se eu não andar por um caminho, o meu filho não vai andar por esse caminho. Se eu não mostrar o erro, meu filho não vai ver o erro. Se eu não mostrar a verdade, o meu filho não vai ver a verdade. E aí eu estou orando por avivamento, eu estou orando por cura. Eu quero que o Senhor se manifeste. Eu quero que os anjos desçam aqui, vejam, mas eu não sento um dia para ler a Bíblia com meu filho. Eu não intercedo pelo meu filho. Eu só cobro o meu filho o tempo inteiro de coisas que ele deveria fazer, que na verdade eu tinha que estar ajudando. Entende? E a gente quer, quando Jesus fala assim, aqui, se você tem algo contra o seu irmão, antes de dar a oferta aqui, você vai lá, pede perdão a ele, depois você deposita aqui. Isso é um princípio, não é só sobre dinheiro e ódio do irmão. Isso é um princípio assim, não adianta você fazer uma coisa sem fazer a outra, porque tudo se completa. Então, para um pouco de orar por avivamento, para Deus fazer milagres, para Deus começar a agir e descer a água do rio da vida dentro do lugar, se você não está gastando tempo de oração, se você não está fazendo devocional com seu filho, se você não está ensinando seu filho a orar. Porque o que adianta você querer movimento do céu na terra, as trombetas, os anjos guerreiros vindo com lanças e as espadas, se você nem ensina para ele o que significa isso? Ele vai ficar mais perdido do que surdo em bingo quando isso acontecer. Ele vai falar: o que é isso que está acontecendo na igreja? Não, meu filho, depois eu te explico, só vai aproveitando. Não vai existir isso. Não vai existir. A gente está vivendo outro tempo. É um tempo que a gente tem que gastar para educar, para fazer, para que o Senhor venha. Então, nos últimos dias, o que o Senhor vai cobrar de nós é: olha, está chegando o dia que eu vou te cobrar o que eu te dei. E o que você tem feito com isso? E esses são os nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. A Bíblia diz que o Senhor virá depois que o evangelho do reino for pregado. Primeiro precisa acontecer a pregação do evangelho do reino em todas as partes. E a gente está achando que quem vai pregar são os missionários que a gente está enviando aí. Vai demorar muito mais, né? Se todo mundo fizer isso. A Bíblia diz que nós devemos andar apressando a vinda do Senhor. O que é apressar a vinda do Senhor? Não é falar: bora Jesus, está demorando muito, não é isso não. É fazer aquilo que precisa ser feito para que Ele venha. Deus, eu oro para que todos nós aqui sejamos envolvidos por uma visão perfeita da verdade sobre nós como pais. Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhuma divergência daquilo que o Teu Espírito Santo deseja mostrar para nós. Senhor, se a nossa motivação de vida está colocada em trabalho, em dinheiro, em lazer, em bens materiais, em igrejas cheias de pessoas que a gente definiu que são as pessoas que atraem a gente para aquele lugar, em movimentos que a igreja precisa fazer para que eu me sinta bem ali dentro, tudo isso é vaidade, Senhor. Nós queremos viver um evangelho real,
que eu não vou precisar de gente para te adorar. Eu não vou precisar de ninguém cantando uma música para eu sentir tua presença. Eu não vou precisar de uma pregação escalafobética para eu sentir Deus falando comigo. E eu não vou precisar de ninguém dizendo o que eu preciso fazer para criar o meu filho na tua palavra, porque o seu Espírito vai me falar. O seu Espírito vai me orientar. E o seu Espírito vai conduzir a minha vida, o meu coração, a minha forma de pensar. Deus, eu te peço para que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um diante do que o Senhor definiu para cada casa. Eu sei que há casas aqui que o Senhor definiu para a esfera de atuação empresarial, outros para a esfera, Senhor, tecnológica, outros para a igreja. Então, Pai, cada um receba a revelação do Teu Espírito Santo sobre o que eles devem ser em Ti. Porque muitas vezes nós temos olhado para o lado e vendo pessoas indo para os seus chamados e achando que o nosso chamado é aquele também. E essas comparações nos tiram da direção que Deus tem para nós individualmente. Então, Senhor, traz revelação. Mas, Senhor, traz revelação para aqueles que vão buscar, que vão se dobrar, que vão orar, que vão jejuar, que vão clamar. Porque a sua verdade não passa régua em cima de todo mundo. Eu sei que a sua verdade é algo que vem, Senhor, à medida que nós buscamos. Então, quem busca, encontrará. Eu oro para que o seu coração busque a verdade para a sua casa, para o que o Senhor destinou para você, como pai, como mãe, para os seus filhos verem a verdade de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar.